Muitas pessoas condicionam, inclusive o Bruno Petti, um cara que eu respeito, que estudou, se capacitou para estar onde está, e é um cara inteligentíssimo, a gente conhece o Bruno Petti, né? Até mais do que cada um de vocês que estão do outro lado da telinha aí. O Bruno Petti se transformou num grande amigo que a gente tem, né? E ele condiciona, talvez, o fato do Lincoln, do Tartaruga Ninja, ter perdido muito tempo sendo banco ali, né? Sendo alçado aos profissionais ali com 16 para 17 anos, e ter ficado por muito tempo como opção e pouco ter jogado. Isso atrapalhou o desenvolvimento. Dito isso, como é que vocês entendem que seria essa transição desses moleques? Sabe por quê, Bigode? Porque eu acho que, assim, hoje sim se tornou a principal opção. Matheus Gonçalves, eu acho que tem que ser levado para o jogo contra o Del Valle. E sim, se necessário for ser utilizado, entrou quebrando linhas, entrou com personalidade, entrou partindo para cima do adversário, entrou conseguindo dribles, coisa que o Cebolinha não conseguiu, que o Marinho estava com dificuldade de conseguir, que os jogadores do Flamengo não estavam conseguindo, o Matheus França, principalmente também no primeiro tempo. Então ele mudou a cara do jogo, mas eu acho que daqui a pouco, quando as coisas normalizarem, a parte física dos jogadores já estiverem melhor, eu acho que eles vão ter uma quantidade menor de chances. E tendo uma quantidade menor de chances, eu sou a favor de que eles continuem na base e aí eles possam ser pinçados, né, para determinados jogos. Vai ser um jogo do Brasileirão que vai jogar o time alternativo. Tira o moleque da base, coloca o moleque no profissional e bota ele para jogar. Jogou, volta com o moleque para a base. Porque eu fico com esse receio, e eu vi, o Bruno Petti fez, inclusive, né, ele fez um texto grande lá no Twitter, explicando os motivos que levam ele a acreditar nesse problema que levou ali, né, a uma perda de desenvolvimento do Lincoln à época. E aí eu queria ouvir de vocês dois. Sinceramente, eu queria ouvir o posicionamento de vocês. Vocês acham que eles têm que ser alçados já aos profissionais, ficarem diretamente lá e aguardar quando tiver oportunidade para jogar lá? Ou eles têm que fazer essa transição de forma mais lenta, né, para poder continuar se desenvolvendo, né, jogando constantemente na base? Eu vou falar sobre esse negócio porque o Pet fez essa explanação por conta de um vídeo que eu coloquei e que viralizou na época. Eu não sei quantas visualizações. Eu peguei do Instagram e botei no Twitter, que era um vídeo com os melhores lances do Lincoln, alguma coisa assim e tal. Só que foi no jogo contra o Palmeiras. Lembra o primeiro jogo que ele jogou na ponta, Alan? Foi Palmeiras? Primeiro jogo que o Lincoln vai jogar na ponta. Que tava todo mundo machucado. Foi 1-1 contra o Palmeiras. O Lincoln jogou na ponta, tá? E o Pedro jogou como centroavante. Eu tô favoritando aqui a questão do superchat. E aí é o seguinte, cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Lincoln não era um jogador tão diferenciado assim na base. Quando o moleque é diferenciado, a gente tem que deixar o quê? O campo falar. Eu acho que é o campo que vai falar. O Verton pode esperar um pouco mais. Até agora não teve atuação. Ele jogou bem, tá? Jogou alguns bons jogos. Mas ainda nada de saltar os olhos. Eu acho que o campo tem que falar para esses meninos. A gente tem muito medo de queimar menino da base. A gente tem muito medo disso. E às vezes a gente deixa de dar oportunidade para os meninos da base. A gente deixa de ter oportunidade. Tem muito moleque bom na base do Flamengo que não conseguiu vender porque não teve oportunidade. 1 ou 2 jogos. E assim, Alan, eu vou ser bem sincero, eu acho que tem que começar o Campeonato Brasileiro e a gente já contar com esses meninos pro time. Se não todos, aí também é uma utopia da minha parte, falar, não, todos esses 3 ou 4 vão vingar, vão fazer a base do time. É uma utopia da minha forma. Mas assim, a gente fica com muito medo e a gente, num time milionário igual o Flamengo, a gente vai ter poucas oportunidades para os meninos da base. E aí isso acontece? A oportunidade que o menino tem é justamente no Campeonato Carioca. Porque no Campeonato Brasileiro vai vir outras contratações. E aí aquela oportunidade que teve o Vitor Hugo, teve a oportunidade que teve o Muniz, entendeu? O Matheus Gonçalves entrou, comeu a bola. Moleque, é ele. É o momento dele. Entendeu? Como vai ser de outro. Eu entendo o seu receio, mas eu acho que o campo tem que falar, cara. O campo tem que falar. Concorda, Rafa? Discorda? Sinceramente, Matheus Gonçalves,
treinando com Felipe Luiz, treinando com Arrascaeta, treinando com Gabigol e sendo treinado pelo Vitor Pereira. Ou o Matheus Gonçalves na base treinando com o Mário Jorge. Eu não sei, eu acho que isso é uma teoria em relação ao Lincoln, mas eu acho que os problemas técnicos do Lincoln e talvez em relação ao quanto ele deveria se dedicar ao esporte profissional, e talvez ele não tenha se dedicado tanto assim, e talvez alguns problemas da expectativa que nós criamos uma expectativa até parecida com a do Vinícius Júnior, causaram, vamos dizer assim, um naufrágio, um fracasso do Lincoln. Eu acho que há outras formas de você explicar o fracasso do Lincoln, que não o fato dele ter sido alçado ao time profissional muito cedo. Eu acho que o jogador ganha muito estando junto com os jogadores. Imagina, bicho, ele treinando ali com o Felipe Luiz, treinando ali com as feras. Agora, qual a parte que eu concordo muito com o Alan? Eu não vejo problema nenhum em você ter esse movimento de profissionais base. No ano passado, eu não sei se vocês lembram, o Matheus França começou a ter menos chances no profissional. Ele pediu para voltar a jogar na base. Isso é muito importante. A base serve para dar jogo. Então, o jogador pode sim fazer esse movimento. Na Copa do Brasil Sub-20 ano passado contra o Palmeiras, o Vitor Hugo, que estava totalmente integrado ao time principal, voltou para jogar. O França, que estava totalmente integrado, voltou para jogar. Então, eu gosto muito dessa ideia de usar a base como meio e dar jogo para os jogadores que não estão sendo muito aproveitados. Mas, para mim, alguns jogadores, se eles tiverem condição de ajudar o time principal, eu acho que esse final de formação do jogador pode ser feito, sim, entre os profissionais. E aí, na esteira do que o Bigode falou, e é o seguinte, e se o garoto começou a dar resultado dentro de campo, se ele fez mais em campo do que os medalhões, não tem motivo para ter medo que ele não jogue. Se for respeitada a meritocracia, eu não tenho motivo para ter medo que o Gonçalves não vai ter mais chances. Porque você pode tirar qualquer um. Tira o Marinho, por exemplo, que acho que hoje jogou até bem. Hoje o Marinho foi meio coringa, né? Jogou de ponta direita, jogou de segundo atacante, jogou de lateral esquerdo, mas pode tirar o Cebolinha. Então, sobretudo dentro de um ambiente de competitividade, de meritocracia, se o garoto jogou bem, eu sei que ele vai ter mais oportunidades, então eu não teria esse medo. Para mim, essa galera aí que está dando resultado dentro de campo tem que estar junto com as feras, tem que estar nos profissionais mesmo. E eu acho que a gente tem muito medo, cara, de o jogador não dar certo. Se o jogador não dá certo, é porque ele não tinha qualidade para tal. O Hugo Souza teve oportunidade. Não teve qualidade para tal. A gente achar também que todos os meninos da base só não dão certo por culpa do próprio Flamengo, do torcedor, a gente está puxando uma responsabilidade que não é nossa. Talvez um determinado jogador não tenha rendido por culpa dele. É por culpa dele. Esse negócio de... Eu sei que pode dar outra conotação, mas esse negócio de queimar jogador não existe. Hoje, qual é um jogador da base que a gente mais detesta? É o Mateuzinho. A torcida detesta. Tá jogando, viado. Foi titular do Mundial de Clubes. Tá jogando. A gente fica preocupado. O que é queimar o jogador? Ah, não. A torcedor vai pegar no pé, ninguém tá cagando. Você acha que o Vitor Pereira tá preocupado com o que o torcedor acha? Com todo respeito? Tá aí, o Mateuzinho tá jogando, o Marinho tá jogando, o Cebolinha tá jogando, tá todo mundo jogando. É só ter personalidade, irmão. Mas só ter personalidade. Para mim tá faltando isso, o Flamengo tá sobrando pro Matheus Gonçalves. Eu diria para você, hoje, repito, o reserva, o 12º jogador do ataque do Flamengo, pelo menos pro próximo jogo, eu botaria o Matheus Gonçalves.